Alinhado aos ideais estéticos e às novas propostas temáticas da literatura realista, o romance A Falência retrata de modo perspicaz e denunciatório uma sociedade cujos valores, apenas aparentemente sólidos, são postos a todo tempo em questionamento. Desde o título Anunciada, o romance trata de modo compromissado da falência de um modelo social que tende a privilegiar os ricos, os brancos e os homens em detrimento de seus pares de antagonistas. A ação do romance se desenvolve na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1891, quando a abolição dos escravos e a proclamação da República eram acontecimentos ainda recentes. Nesse cenário, é já sabido que para a população negra não eram destinados recursos e incentivos por parte do Estado brasileiro, diferentemente do que ocorria com os imigrantes europeus, que em alguns casos recebiam lotes de terra para trabalhar, morar e se estabelecer. Tais incentivos atraíam trabalhadores oriundos de diferentes países que vinham para substituir a mão de obra escrava e, além disso, cumprir o projeto de embranquecimento da população brasileira. Com isso, assiste-se a uma nova configuração social a partir de duas constatações: o aumento no número de europeus no Rio de Janeiro e o surgimento das favelas naquela mesma cidade. De modo atento e denunciativo, Júlia Lopes consegue perceber tais mudanças e antever os problemas que delas seriam e foram ou são decorrentes. Nesse sentido, atuam na trama personagens africanos, europeus, italianos na maioria das vezes e brasileiros. Na descrição das personagens, feita pelo narrador onisciente, nota-se o pensamento do homem branco em relação aos valores sociais e à força de trabalho. Pensamento este que encontra suas raízes fincadas fortemente no passado recente de escravidão. Por exemplo, fiquem certos de que o bom negociante não é o que trabalha como um negro e segue a rotina de seus antepassados analfabetos. O negociante moderno age mais com o espírito do que com os braços e alarga seus horizontes pelas conquistas nobres do pensamento e do cálculo. Está no comecinho, na página 9. A fala de Inocêncio Braga, do investidor, que se associa ao grupo do empresário do café, Francisco Teodoro, e acaba por influenciá-lo, reproduz nesse contexto a desvalorização do esforço físico, do trabalho braçal, relacionados aos negros, africanos e ao trabalho escravo. Olha só, passou-lhe pela lembrança o tempo dos escravos, quando esse trabalho era exclusivamente feito pelos negros de nação, com a sua cantilena triste de africanos. Era mais bonito. Está lá na página 13, também no comecinho. Destaca-se entre as personagens um comerciante português, Francisco Teodoro, que atinge a prosperidade com o comércio de café no Brasil e enaltece a própria trajetória de conquistas, tanto financeira quanto social. Proprietário de um armazém de café na rua São Bento, Francisco Teodoro encarna a figura do burguês satisfeito, como fala na página 8, que desfruta até mesmo até o momento da sua decadência da, como se diz, grande paz da fortuna conquistada. Está lá na página 72 isso. Francisco Teodoro é o chefe da família, que constitui com a esposa, Camila, carinhosamente chamada de Mila, e os 5 filhos. Destes filhos, apenas um homem, Mário. Aparentemente, a família Teodoro é um modelo construído sobre os sólidos alicerces do catolicismo e do conservadorismo, dos valores e dos costumes tradicionais. Por trás das aparências, revelam-se o adultério, a mesquinhez, o egoísmo que brotam das ações das personagens. Na persona do pai de família, revela-se o discurso predominante na época em relação à aceitação da mulher quanto ao adultério do marido. Olha só, tinham se acostumado um ao outro, viviam em paz, quando a Sidônia reapareceu na vida do Teodoro, obrigando-o a desvios e infidelidades. Nem a pobre Camila desconfiara nunca, também nada lhe tinha faltado, e já devia ser um regalo para ela cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter mesa farta e andar pela cidade, atraindo as vistas no deleite de sua graça. Está lá na página 18.
Nessa passagem destacam-se duas marcas da visão a respeito da mulher. Uma, a mulher sedutora, que conduz o homem à traição, Sidônia. Aqui, o homem coloca-se no papel de vítima da natureza nefasta e perigosa da mulher. A figura feminina, como encarnação do mal, remete à tradição bíblica, encarnada em Eva ou mesmo em Maria Madalena, alimentada pelo pensamento medieval que perseguia, torturava, aniquilava as mulheres consideradas portadoras de forças demoníacas. O corpo feminino lascivo é uma via de acesso para o pecado. Tomás de Aquino, em Suma Teológica, adverte: verdadeiramente não existe mais que um sexo masculino. A fêmea é um macho deficiente. Não é então surpreendente que este débil ser marcado de imbecilidades de sua natureza, a mulher ceda às tentações do tentador, devendo ficar sob tutela. Isso, né, São Tomás de Aquino que escreveu. Por outro lado, outra visão sobre a mulher, qual seja esposa, submissa, capaz de ignorar as traições do marido em troca de uma vida de comodidades e confortos. A Camila, que é a protagonista da trama de Júlia Lopes de Almeida. Primeiramente, a Camila se casa com Francisco Teodoro em busca de uma vida economicamente estável e uma posição social de respeito, esposa e mãe. Em diversas partes do livro, suas descrições são repletas de termos que, sem muita dificuldade, lembram a imagem de uma santa, mesmo a Virgem Maria. Camila apareceu na sala, vinha bonita, toda de azul. Dona Inácia remexeu-se nas sedas e levantou-se, interrompendo a frase. Disse outra: como ela vem, é um céu. Está lá na página 152 isso. Em outra passagem, surge como se tivesse misturado a paisagem natural. Formosa, no seu vestido cor de milho maduro, lia no terraço com o cotovelo pousado no jarrão das gardênias. Está na página 159. Aparentemente superficial, Camila se revela, num segundo momento, uma personagem complexa, que ao longo da narrativa sofre profundas mudanças em sua personalidade, que a conduzem a um final de autonomia e autoafirmação. Enquanto fora casada com Francisco Teodoro, Camila tivera como amante o Dr. Gervásio, médico de confiança e amigo da família. Com a morte do marido, aconselhada pelo filho, ela busca o amante na esperança de que, enfim, possam ficar juntos e desfrutar do amor que os manteve unidos, praticamente em segredo até aquele momento. Doutor Gervásio revela então que também é casado e que também teria sido traído pela esposa, recusando-se, por isso, a separar-se dela. O casamento é mostrado como uma instituição falida, cujas estruturas estão comprometidas pelo adultério, pelo interesse financeiro e social de ambas as partes. O casamento, tal qual a empresa de café, vai à falência no livro de Júlia Lopes de Almeida. Aos moldes das obras realistas, em A Falência desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima, e buscam-se para ambas as causas naturais, a raça, o clima, o temperamento, ou culturais, o meio, a educação, que lhes reduzem de muito a área de liberdade. O escritor realista tomará isso a sério, as suas personagens, sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento. Todavia, a vida confortável de Camila e de toda a família chega ao fim com o suicídio de Francisco Teodoro, que não é capaz de suportar a falência de sua empresa de café e o peso da frustração masculina diante da incapacidade de assegurar aos seus uma vida plena de conforto e requintes. Olha só. Velho, estou velho, pensava ele. Já não sirvo para nada. E agora? Para onde há de ir essa gente que eu mesmo habituei a grandezas? Para o sobradinho na Rua da Candelária? Nem isso. Camila naquele tempo contentava-se. Agora já se afez a outra coisa. Camila sem sedas. Não se pode compreender Camila sem sedas. Onde tinha eu a cabeça? Miserável, eu sou um ladrão, roubei a meus filhos. Eu sou um ladrão. Ele surta lá na página 167.
Acostumada à vida que sempre levou depois de se casar, a Camila precisa adequar-se forçosamente a uma vida de trabalho, com poucos recursos e muitas restrições. Olhou para as mãos, né? Está ali na página 184. Olhou para as mãos, eram bonitas, mas não sabiam fazer nada. Mas ao mesmo tempo, e talvez seja essa a grande conquista da personagem, uma vida sem ilusões na qual ela pode, enfim, ser honesta consigo e com as demais pessoas. Veja. Sentiu então como que um desdobramento de personalidade. Ela que passava sozinha, vestida de lã negra, com um véu de crepe pela cara, mal arranjada, abotoada à pressa, não era a Camila dos vestidos claros e das mãos luminosas. Essa estaria lá dentro do palacete, no seu eterno sonho de mocidade, de amor e de beleza. Aparece na página 185. A construção dessa personagem, todavia, rompe com o tradicional, elevando-a para um lugar de autoconhecimento, de autonomia e emancipação feminina. Vale dizer que, ao tratarmos de emancipação, considera-se necessariamente que se poderia designar como libertação nos padrões da época em que o romance foi produzido. Não se pensa aqui em emancipação total, visto que ainda hoje essa é uma realidade a ser conquistada. Fala-se antes da condição de independência emocional e financeira alcançada pela personagem ao final da trama, condição pouco comum e muito mal vista para a mulher do século XIX. A narrativa de Júlia Lopes de Almeida conserva os valores dominantes, apesar de certa consciência feminista latente. Ainda não havia chegado o momento em que a narrativa de autoria feminina se põe a questionar o papel da mulher. De fato, é a obra de Clarice que rompe com o discurso do outro na narrativa de autoria feminina. Ela problematiza o destino da mulher, evidenciando o que há de convencional e de socialmente condicionado. Fala-se, por fim, na condição consciente e para a qual a idealização romântica do amor e do casamento apresenta-se desbotada pelas nódoas da realidade tangível. Veja só. As lágrimas rolavam-lhe em fio pelo rosto abrasado. Estava bem certa de que aquele era o dia de sua segunda viuvez. Perdera na primeira o aconchego, as honras da sociedade, a fortuna e um amigo calmo que não a repudiara nunca. Na segunda, perdia a ilusão no amor, a fé divina na felicidade duradoura, o melhor bem da terra. Está lá na página 189. A personagem Camila, numa trajetória ascendente, acusa a presença do pensamento feminista que vai aos poucos ganhando os contornos mais nítidos na sociedade e na literatura brasileira. Ao final do romance, 2 vezes viúva, passa a viver numa casa ocupada apenas por mulheres e começa a lecionar como forma de levantar dinheiro para sustentar a si e as filhas. Além de Camila, outra personagem revela grande peso no esforço de compreender de que modo as ideias feministas, ainda latentes no Brasil, são representadas por Júlia Lopes de Almeida. Trata-se de Catarina, irmã de Capitão Rino, um homem misterioso, culto e apaixonado por Camila Teodoro. A personagem Catarina é descrita como, olha só, uma mulher delgada, branca e loira, com um par de olhos semelhantes aos do Capitão Rino, de um azul de faiança e uma fisionomia vaga de anjo decorativo. Contrastando com o tipo, trazia uma toilette escarlate, que lhe dava valor à pele, cor de lírio pálido, e parecia uma ofensa ao seu corpo virginal. O capitão apresentou-a logo a todos com 2 palavras: minha irmã. Catarina é a personagem que se identifica de maneira mais explícita à ideologia do feminismo na medida em que veicula um discurso em favor da autonomia e da libertação das mulheres das amarras autoritárias do modelo patriarcal. Desde sua aparição, envolta em um mistério inicial, impõe sua presença em um espaço equiparado ao dos homens, desprezando-os por vezes. Catarina ajudava o irmão a mostrar o Netuno, e por vezes as suas explicações tinham maior clareza que as dele.
Se ele parva, ela tomava-lhe a palavra cortada, completava e a seguia para adiante com todo o desembaraço. Está ali na página 61. Mesmo posicionando-se a favor do casamento e de certo conservadorismo no que diz respeito ao comportamento feminino que figura a mulher de verdade, pudica e reservada, Catarina é capaz de questionar Francisco Teodoro. O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Está na página 66. E mostra-se incomodada com o discurso do português. Enquanto ele bebia, Camila observava-o com pasmo. Sabia que ele não tinha aquelas ideias. Sempre lhe ouvira que a mulher devia conservar-se no seu lugar de submissão. Página 68. Ressalta-se, então, que a narrativa de Júlia Lopes de Almeida não propõe à mulher que negue o papel que a sociedade espera que desempenhe, de esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo, mas prevê a melhora do desempenho nesse papel. Nesse mesmo diálogo, Catarina e Francisco Teodoro debatem sobre o direito das mulheres ao voto, sobre o qual ela afirma não ser um direito exigido para si, mas sim para as outras mulheres, pelas outras que tenham atividade e coragem, na página 68. Diante da fala do seu interlocutor defendendo o destino da mulher como sendo naturalmente o de criar filhos e amar com obediência e fidelidade a um só homem, o marido, Catarina posiciona-se de modo veemente na defesa de um ponto de vista libertário sobre a natureza da mulher. Olha só. Nós não nos escondemos atrás do homem que procura defender-nos. Se ele avança para o inimigo, sentimos não ter asas. E é sempre com ímpeto que nos lançamos na carreira, querendo ajudá-lo a vencer ou evitar-lhe a derrota. Esse é que é o nosso caráter. Ela estava de pé, com as narinas arfantas, as faces abrasadas. Sim, agora o sangue caboclo que lhe saltava nas veias era uma brasileira. Está na página 69, em 2 pedacinhos da página 69. Francisco Teodoro mostra-se descontente com a postura de Catarina, que, abre aspas, desagradara-lhe com os seus modos independentes, achara-a feia, na página 69. Através do antagonismo das visões de mundo reveladas por esses dois contrastantes personagens, Júlia Lopes de Almeida demonstra a complexidade da própria sociedade. Enquanto, por um lado, uns defendiam a solidez das tradições paternalistas e operavam para conservar a mulher no papel submisso que vinha ocupando, por outro lado, havia quem defendesse a sua libertação dessas amarras antiquadas. Nesse conflito de ideias, ecoa a voz da própria autora, que através das personagens femininas revela a insatisfação com a situação da mulher em seu tempo. Não se pretende julgar a autora como alguém fora do seu tempo, porque isso seria um pouco de alienação ou desejo de escapismo. Mas destaca-se nela uma visão aguçada para as ideologias que se formavam em sua época, além da sensibilidade em perceber a condição dos demais indivíduos que compõem a sociedade, enfim, a nação. Nesse sentido, o contexto pós-abolicionista é retratado no romance sob a forma de denúncia das cicatrizes de violência e abuso de poder que marcaram a escravidão negra no Brasil. A personagem Sancha, a negrinha órfã, que Dona Itelvina explorava nos arranjos da casa, é vítima de diversas agressões que são aceitas por alguns personagens como práticas habituais e cotidianas. Ah, não é nada. Há de ser a maninha batendo na Sancha. Está lá na página 124. Mais do que reforçar o lugar de servidão ocupado pelos negros na sociedade da época, através do discurso narrador onisciente, mostra-se uma ideologia predominante que agia em defesa da inexorabilidade da escravidão. A respeito de Nina, a personagem que também ocupa lugar de serviçal na família Teodoro, diz o narrador: calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida. Com um triste sorriso desbotado, Nina separou de todos os objetos destinados para a fogueira aquele chicotinho revelador e profético e guardou-o como relíquia. Para que nascera ela, se não para ser batida?
Sancha, né, que a gente falou, é influenciada pelas ideias de liberdade que escuta de Ruth, filha de Camila e Francisco Teodoro. Personagem portadora de uma visão de mundo libertária e igualitária e que foge das opressões e violências que sofre na casa das tias de Camila. Ruth, ao refletir nesse momento sobre a condição de Sancha, revela o pensamento da própria autora e seu posicionamento diante das desigualdades percebidas na sociedade e, em modo geral, no ser humano. Colocadas à parte todas as diferenças, Ruth, Sancha, Júlia Lopes de Almeida estão unidas pelo fato de serem mulheres. E aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora. Comparando-se à outra, a Sancha da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas, vestida de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso, nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Num outro trecho, e tudo dela repugnava a Ruth. A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro, mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento. E então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, por que a criara, a ela, tão branca, tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda. Que reparasse aquela injustiça tremenda e alegrasse em felicidade perfeita o coração da negra. Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar. Está lá na página 126. Semelhantemente aos modos de Catarina e Ruth, Júlia Lopes de Almeida não precisava lutar em causa própria, já que desde o nascimento sempre frequentou ambientes de riqueza intelectual, cultural e financeira. Branca, culta e com boas condições financeiras, a escritora não advogava a favor apenas de seus direitos. A sua literatura, assim como sua participação na sociedade, age em defesa das minorias sobrepujadas pelas classes dominantes por séculos e até hoje da educação como direito básico, especialmente a educação para as mulheres, da preocupação com o ambiente ocupado e massacrado nos processos de industrialização e urbanização. Enfim, através da sua literatura, Júlia Lopes de Almeida revela possuir aquele sentimento íntimo, apontado por Machado de Assis como o genuíno instinto de nacionalidade, indispensável aos que se dedicam a produzir uma literatura nacional. É isso. Até mais.